Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje em Nós, a Europa, programa realizado em parceria com o Europe Direct Madeira, temos a colaboração de Marco Teles, geógrafo. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Olá, como está? Vamos fazer uma referência ao escudo europeu da democracia. A Comissão apresentou. O que eu lhe pergunto é o que é que leva a esta tomada de decisão. Pois, essa foi uma apresentação feita esta semana. Eu só numa nota prévia dizer que um pouco em tom de brincadeira, mas a verdade é que eu acho, não sei quem é que propriamente em Bruxelas consegue, organiza esta nomenclatura, mas de facto tem sido muito original. Entre os muros de drones, as bússolas da cultura e agora o escudo da democracia, devo dizer que isto cria alguma confusão nos cidadãos, mas agora num tom um pouco mais sério, Marta, dizer que de facto acho que esta comunicação das instituições europeias tem que ser um pouco repensada. A verdade é que o cidadão comum que entra nos portais, que lê as informações, os comunicados que saem destas instituições, muitas das vezes tem alguma dificuldade em desmontar esta comunicação. E desse ponto de vista, devo dizer que realmente a rede dos Europe Direct, quer seja a nível nacional, quer a nível europeu, fazem aqui um trabalho brilhante no sentido de tentar desmontar todo este tipo de comunicação que é por vezes muito técnica e que recorre às vezes também a expressões que eu acho que agressivas não ajuda. E de facto simplificar a comunicação deveria ser a palavra de ordem, mas pronto, é o que nós temos. Respondendo diretamente à questão que a Marta tinha colocado, este escudo europeu da democracia, assim se designa, tem muito a ver com a situação atual que nós vivemos. Portanto, sabemos que nós estamos sujeitos, quer a nível dos Estados-membros, a nível individual, quer no grupo da União Europeia, existe um conjunto de pressões internas e externas cada vez mais tensas. Existe também muita vontade de explorar divisões, semear a desconfiança, limitar a própria ação dos intervenientes democráticos, onde entra aqui de forma muito importante a comunicação social. A confiança dos cidadãos nas instituições democráticas vai sendo aos poucos minada. E isso nota-se inclusivamente nos resultados. Eu fui recuperar aqui uns resultados do Eurobarómetro já de maio deste ano, que dizia que 79% dos europeus estão preocupados com o facto dos eleitores tomarem decisões com base na desinformação. E acrescentava aqui mais um dado, é que 49% afirmam que existe uma crescente desconfiança pública em relação às instituições e aos próprios processos democráticos, e apenas 18% admitem verificar frequentemente a informação quando utilizam as plataformas online. E nós sabemos que, efetivamente, muito da informação que as pessoas hoje em dia obtêm e que fazem uso dessa informação no seu dia-a-dia advém precisamente destas plataformas online. Portanto, a Comissão estabelece uma série de medidas. Sem dúvida. Em traços gerais, Marta, de forma muito objetiva, as medidas são capacitar, proteger e promover as democracias europeias. O objetivo é, no fundo, fazer com que as democracias europeias se tornem mais fortes, mais resilientes, e nesse sentido esta proposta assenta em 3 pilares principais. Um que tem a ver com a salvaguarda da integridade do espaço de informação, outra com o reforço das instituições e a defesa das eleições justas, que passa muito também pela defesa de uma comunicação social livre e verdadeiramente independente. E, por último, reforçar a resiliência da própria sociedade e envolver cada vez mais os cidadãos nos processos de tomada de decisão. No fundo, em que é que tudo isto se traduz? Dando alguns exemplos de medidas muito específicas, uma delas passa pela criação do chamado Centro Europeu para a Resiliência Democrática. Basicamente, o objetivo será reunir conhecimentos especializados, os recursos da União Europeia e dos próprios Estados-membros, para conseguirmos aumentar a nossa capacidade coletiva, enquanto 27 da União Europeia, para quê? Para antecipar, para detectar e podermos responder atempadamente às ameaças que, efetivamente, surgem contra as democracias europeias. E medidas práticas? Medidas práticas sobre essa situação, além da própria constituição deste centro. Recordo-me, por exemplo, aqui esta intenção de uma cooperação reforçada ao nível da União Europeia a diversos níveis.
por exemplo, no desenvolvimento de intercâmbios que sejam sistemáticos sobre temas fundamentais relacionados, por exemplo, com os processos eleitorais. A Comissão apresenta também aqui neste roteiro um conjunto de orientações sobre algo que hoje em dia está muito em cima da mesa, que tem a ver com a utilização responsável da inteligência artificial, porque também sabemos que a IA pode ter aqui, já teve, manifestamente já teve, comprovadamente, já teve influência em processos eleitorais, portanto, é algo que a Comissão também está atenta. Há também aqui uma noção que, por exemplo, é preciso combater a violência crescente que se tem verificado contra os próprios candidatos políticos. E nesse aspecto a Comissão propõe apresentar uma recomendação e um guia de boas práticas aos Estados-membros sobre a segurança dos intervenientes políticos. Portanto, há efetivamente aqui um conjunto de medidas que vão naturalmente depois ajudar a alcançar este escudo europeu para a democracia. Há uma preocupação também com a segurança dos jornalistas? Sim, nesse aspecto, devido à importância, lá está que temos vindo a falar, que a comunicação social representa para se alcançar estes objetivos, a Comissão, por exemplo, propõe-se modernizar as regras em matéria de publicidade. Para quê? Por exemplo, isto irá permitir promover ou tentar promover a sustentabilidade dos meios de comunicação social da União Europeia. E há também aqui uma intenção da Comissão de apresentar uma atualização da chamada recomendação sobre a segurança dos jornalistas, precisamente para evitar ações judiciais abusivas contra a participação pública. Há uma preocupação também, penso eu, em promover a chamada literacia mediática. Sim, qualquer democracia só funciona se efetivamente nós tivermos a participação dos cidadãos. E nesse aspecto, o que este documento não veio apontar como novidade, mas vem de facto reforçar, é a necessidade de nós promovermos a literacia mediática e digital para todas as idades. A Comissão compromete-se a este nível a desenvolver um novo quadro de competências em matéria de cidadania da União Europeia. E, portanto, não tenhamos também a menor dúvida do que isto significa que vão surgir daqui, certamente, orientações para reforçar, por exemplo, a educação para a cidadania ao nível das escolas. Portanto, naturalmente que isto só se consegue trabalhando com os mais jovens, não é? E, portanto, esta preparação da literacia mediática tem que acontecer desde muito cedo. Passemos a um outro tema, Marco Teles. A guerra na Ucrânia continua a ocupar o dia-a-dia, não é? As notícias. Infelizmente. Sim, efetivamente, Marta, recentemente nós tivemos um comunicado da Comissão que falava do anúncio da transferência de um pacote de mais 4,1 mil milhões de euros, que inclui verbas da União Europeia e também dos países do G7, para o apoio macrofinanceiro à Ucrânia. Portanto, estamos a falar de apoios que se destinam sobretudo a fortalecer a administração pública ucraniana e também, na verdade, a possibilitar aquelas reformas que a Ucrânia terá que fazer para poder aderir à União Europeia, que é uma intenção, como sabes, há já algum tempo, mas que implica a execução plena dessas reformas. Mas o impasse tem a ver com a utilização de ativos russos, não é? O impasse tem a ver com uma outra situação e envolve, obviamente, essa temática. É que, mesmo com este pacote dos 4 mil milhões, estima-se que, a partir do segundo semestre do próximo ano, seja preciso injetar na Ucrânia qualquer coisa como 140 mil milhões de euros, volto a repetir, 140 mil milhões de euros, para que a Ucrânia continue a poder resistir a esta agressão da Rússia. O que é que acontece? O impasse, nós já tínhamos falado desta situação há cerca de 15 dias, há aqui uma proposta que veio por parte da Comissão que se prende com a utilização dos ativos russos que estão contidos numa caixa, digamos assim, no chamado Euroclear, portanto, que é uma central de depósitos de títulos, que está sediada em Bruxelas. A ideia era realmente de utilizar esses ativos russos. O problema é que esta proposta esbarrou com a oposição das autoridades belgas, que receiam que, eventualmente, possa haver problemas no futuro com a utilização destes fundos e, portanto, não é claro que esta proposta inicial da utilização destes ativos russos
possa seguir em frente. Claro que a alternativa passará por contrair dívida nos mercados, com o apoio do Orçamento da União Europeia e também de empréstimos individuais a nível nacional, e eu também não estou certo que essa situação irá agradar aos 27 Estados-membros. Permita-me só destacar aqui uma coisa que Ursula von der Leyen referia a este propósito. Nas declarações que ela fez sobre esta temática, terminava dizendo que, e cito, temos de continuar a aumentar o custo da guerra para a Rússia. A Ursula von der Leyen tem toda a razão. A cada minuto que passa, o custo da guerra aumenta para a Rússia, e nós sabemos que, por exemplo, já vamos no 19º pacote de sanções à Rússia, que dificulta a ação da própria Rússia também e que tem um peso muito grande, mas também temos que perceber o seguinte, é que a cada minuto que passa, o custo da guerra também se reflete para a Europa, para a União Europeia. E aqui o custo é muito diversificado. No caso da Ucrânia, o custo, infelizmente, paga-se com a vida humana. No caso da União Europeia, nos 27, estamos a pagar com apoio humanitário, com apoio em muitos milhões de euros, e apesar de sistematicamente a Comissão dizer que estará sempre ao lado da Ucrânia, dure o tempo que durar, eu começo a ter dúvidas até quando vamos conseguir manter este ritmo de apoio que temos, no fundo, temos conseguido até agora, mas para o futuro poderá ser cada vez mais difícil, não esquecendo que brevemente vamos estar na discussão do novo quadro financeiro plurianual. E haverá também aqui que conjugar com os interesses nacionais dos Estados-membros. Não é? Falemos de clima, a meta climática da União Europeia para 2040. Há alterações em relação à política estabelecida? Não há propriamente alterações no rumo. O que há aqui são compromissos mais sérios em relação à forma como se vai alcançar aquela grande meta de 2050, que é a neutralidade climática. Há ajustes, então? Há ajustes, portanto, e os ajustes teriam que ser necessários porque, repara, nós não podemos de forma alguma termos apenas objetivos de longo prazo, que neste caso é o tal ano 2050 com a neutralidade climática da União Europeia, mas precisamos de objetivos intermédios. Por isso é que até 2030, que é já amanhã, digamos assim, temos o compromisso da redução em 55% dos gases com efeito de estufa, mas agora o Parlamento, discutindo esta temática, veio aqui propor que 2040, portanto daqui a 14 anos, 15 anos, tínhamos que atingir já uma redução na casa dos 90%. É mais exigente, assim, então? É mais exigente, mas por outro lado, há aqui uma situação que é esta. O próprio Parlamento Europeu vem também aqui reconhecer uma coisa que me parece importante destacar, é que reforça esta ideia que a transição ecológica e a melhoria da competitividade da União Europeia são coisas que são perfeitamente compatíveis. Portanto, às vezes esta imagem que se passa que para apostar no ambiente temos que perder a competitividade da economia, e isso não é verdade, mas o Parlamento Europeu aponta aqui para algo que me parece muito importante e aponta à Comissão, que é no sentido de alertar que tem que haver também novas flexibilidades na forma como nós temos que atingir estas metas, nomeadamente as 2040. Por isso é que propõe que, na verdade, esses 90% de redução de emissões de CO2, de gases de efeito de estufa, possa, na verdade, ser apenas 85%, porque se prevê que se possa ir, a partir de 2036, que haja até 5 pontos percentuais de redução das emissões de gases com efeito de estufa que possam advir dos chamados créditos internacionais de carbono de elevada qualidade, ou seja, uma redução que não acontece internamente, portanto, a nível nacional dos 27 Estados-membros, mas que se possa conseguir com reduções de emissões de gases de efeito de estufa em países terceiros, nomeadamente através de projetos que venham a ser implementados em países parceiros da União Europeia. Está ligado, de certa forma, está a decorrer a COP30 no Brasil. Sim, sem dúvida. Esta é uma temática, Marta, ainda bem que refere esse aspecto, é uma temática que obviamente acaba por cruzar com este acontecimento importantíssimo a nível internacional, que é a COP30. Eu não sei exatamente o que é que vai sair desta COP30, porque normalmente sem dúvidas. Estas conferências internacionais têm sempre este problema, que é um pouco como a questão do Instagram, das redes sociais, que é expectativa versus realidade. Sim. Uma coisa é o que nós, no nosso imaginário, aquilo que nós gostaríamos que os países, que os Estados, a nível internacional, se comprometessem
com uma ajuda efetiva para a redução, para a mitigação do CO2, enfim, para resolver os problemas todos que o planeta tem e, infelizmente, a nível climático, a nível do ambiente, são imensos os problemas que o planeta tem e desde logo, sabemos que esta questão, esta intenção, de certa forma até já antiga, de não aumentar o efeito de estufa em mais do que 1,5 grau, já foi ultrapassado. Já está comprometido, não é? Sim. Mas nesta COP30, o que se espera é que ela não seja, que não aconteça o que aconteceu efetivamente na edição do ano passado, que não foi muito profícua em termos de resultados, focou-se muito na questão do financiamento, e eu não estou com isto, Marta, a desprezar essa área, porque, repare, esse continua a ser um tema central na discussão da COP, que é este. É preciso discutir essa temática do financiamento, que se resume ao seguinte: como é que os países mais desenvolvidos e, portanto, mais ricos podem ajudar os países que não são tão desenvolvidos e não são tão ricos para fazer face ao problema das alterações climáticas. Nós sabemos que, através de um princípio, o chamado princípio da responsabilidade partilhada, mas diferenciada, ou seja, os países todos à escala mundial não podem contribuir da mesma forma, porque alguns têm capacidade de o fazer, outros não têm. Uns são altamente poluentes, outros nem por isso, e, portanto, tem que haver aqui um bom senso e um entendimento nesta matéria. E isto tem sido uma área realmente bastante difícil de gerar consenso. E há outros temas centrais? Há imensos, Marta, há imensos que nós sabemos neste momento, há outros que por acaso até nem sabemos e podem surgir como novos. Por exemplo, recordo que a área da saúde é algo que está-se agora a associar muito e parece muito positiva essa situação da ligação direta da saúde com o ambiente. E depois há uma que também me parece importante e de certa forma inovadora, que é também combater a desinformação ao nível do ambiente. Aliás, o próprio presidente Lula da Silva, na abertura do evento, dizia que a COP30 representa uma nova derrota para os negacionistas. Ora, quem são os negacionistas? São aqueles que acham que o aquecimento global é fruto da nossa imaginação e que não existe. Mas dizer que um outro tema que me parece muito importante aqui também debater será a própria gestão da inteligência artificial. A inteligência artificial, na área da questão do ambiente, Marta, é efetivamente um pau dos bicos. Quero dizer com isto que é algo que pode ser muito positivo no combate às alterações climáticas, à adaptação e à sua mitigação, mas, por si só, se não for bem gerida, pode também ser algo que possa agravar os problemas que já existem. Portanto, não é só coisas boas à volta da inteligência artificial, é algo que tem que ser debatido com muita seriedade. Marco Teles, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa de hoje. Agradeço uma vez mais a participação. E aguardar que venham boas notícias da COP30, com certeza. Exatamente. Voltaremos a falar em breve. Até lá. Obrigada, Marco Teles. Sim, e com os votos que no próximo domingo, Marta, Portugal se possa redimir do jogo e da exibição que ontem demonstrou.